Primeiro, de forma simples, vamos entender o que é um falso rompimento. Bom, eu acho que o nome é autoexplicativo. Falso rompimento é quando o preço rompe, mas não é um rompimento verdadeiro. É falso. Ou seja, quando ele fecha acima de um nível de resistência, mas ele não dá continuidade de uma tendência de alta. Ele retoma abaixo do nível de resistência e volta a cair. Então foi falso rompimento. O mesmo serve quando ele rompe um nível de suporte, mas ele não inicia uma tendência de baixa. Ele rompeu o nível de suporte, porém ele retoma para cima da região de suporte e volta a subir. Então no vídeo de hoje nós vamos aprender a trabalhar com esses falsos rompimentos, vamos aprender a ganhar dinheiro com eles. Mais especificamente no vídeo de hoje nós vamos aprender a como reconhecer um falso rompimento e por que eles acontecem. Vou passar para vocês algumas estratégias para a gente converter esses falsos rompimentos em lucros, e embutido nessa estratégia nós vamos aprender a como usar os falsos rompimentos a nosso favor. Maravilha, time? Então se você gostou da ideia, já peço aquele likezão maroto, não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e tamo junto, time. Vamos mergulhar de cabeça em mais um vídeo. Vamos lá. Time, para a gente começar, eu quero começar falando com vocês sobre rompimento de modo geral. Qual a lógica por trás de um rompimento? Nós já sabemos que o mercado financeiro ele é um reflexo de pessoas, né? O mercado financeiro é negócios, são pessoas negociando diariamente. Então eu vou usar aqui um bem material, por exemplo, uma casa, para você entender como funciona um negócio. Digamos que sua casa custa R$10. É um exemplo qualquer com um número qualquer, né? Quem tiver uma casa de R$10 aí, por favor, entre em contato para eu poder comprar. Brincadeira, mas vamos dar um número qualquer. Sua casa custa R$10 e você está querendo vender a sua casa. Porém, as pessoas elas não estão querendo comprar por R$10 porque tá muito caro. Aí onde entra um pouco a lei de oferta e demanda. Como você não conseguiu vender sua casa pelo preço que ela estava, você tem que baixar um pouco mais o preço. Então, você baixa o preço da sua casa para R$9. E aí, de repente, a sua casa cai mais um pouquinho, cai para R$9, cai para R$8 e você fica oferecendo às pessoas, mas as pessoas ainda não querem comprar por R$8 porque ainda acham que tão caro, o mercado imobiliário não tá muito bom, então as pessoas querem que a sua casa seja mais barata porque elas nem se interessam por R$8 e aí você continua derrubando o preço da sua casa, derruba para R$7, oferece, ninguém quer, derruba para 6, 5, até o momento onde você começa a ofertar a sua casa pela metade do preço. Ou seja, enquanto antes era R$10, agora você está oferecendo no mercado por R$5. Agora, nesse ponto, as pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro com negócios, comprando e vendendo casas, por exemplo, as pessoas, pelo fato de enxergar que sua casa está muito barata, você está oferecendo por R$10, agora ela está por metade do preço, as pessoas que entendem do assunto, entendem do setor imobiliário, por exemplo, tenha em mente que se comprar sua casa agora, com o passar do tempo, essa casa vai ao menos valorizar um pouco e aí depois você pode vender. Então, pelo fato dela estar muito desvalorizada, abaixo até do que a sua casa deve valer, porque a casa não mudou. Só mudou que o mercado imobiliário não está muito bem visto. A casa continua no mesmo lugar, continua no mesmo estado. Então as pessoas compram agora a sua casa por R$5, acreditando que ela já está muito desvalorizada pelo fato de já ter caído bastante. No mercado financeiro segue essa mesma analogia. Quando o mercado ele vem de uma tendência de baixa, por exemplo, e ele rompe um certo nível, rompe uma barreira, por exemplo, um suporte, é pouco provável que após romper esse certo nível de suporte, ele continue caindo, porque quando ele já vem de uma queda e já alcança um nível de preço baixo para o valor desse determinado ativo, as pessoas não querem continuar vendendo. As pessoas que operam pesado no mercado financeiro já passam a comprar esse determinado ativo nesse ponto e geralmente esse preço de compra são nas regiões de suporte. E é por isso que você não deve vender um determinado ativo, você não deve entrar em operação de venda quando o preço chega em um determinado suporte. Quando o preço rompe esse suporte, você não deve vender, porque esse é o momento onde os grandes operadores, os big players, estão entrando em operações de compra. E é por isso que a análise técnica ela tem uma estatística de que aproximadamente 80% dos rompimentos falham. Agora, vamos pegar um exemplo de alta. Digamos que a mesma pessoa que comprou a sua casa a R$5, ela olhou no histórico imobiliário, fez um estudo e ela observou que a sua casa no passado ela já foi avaliada em R$20, sendo que ela comprou a 5.
Então, o que é que essa pessoa está aguardando? Ela está aguardando uma valorização, está aguardando que o preço da sua casa suba e chegue próximo do patamar que ela já valeu no passado, ou seja, chegue próximo de R$20. Ok. Um tempinho se passou e de repente o mercado imobiliário ele voltou a subir, voltou a ficar otimista e agora a pessoa que comprou a casa por R$5, a casa dela já está valorizando. Então o preço da casa continua subindo, o mercado imobiliário continua subindo, está em tendência de alta forte e aí de repente tem uma resistência ali no preço de R$20 que foi a margem que essa casa já valeu no passado. Com a tendência de alta tá muito forte, boom! Fura esse teto. Então agora a casa que a pessoa tinha comprado a R$5 está custando R$22. Sendo que essa pessoa comprou essa casa no intuito de fazer dinheiro na valorização. O que é que você acha que essa pessoa vai fazer? Qual a decisão mais lógica? Sendo que o mercado imobiliário já vem de uma tendência de alta desde lá de baixo e agora chegou ali em uma certa resistência. Rompeu a resistência porque o mercado está vindo naquele impulso, né? Tá vindo um movimento relativamente parabólico, muito alto. Então, uma pessoa que faz dinheiro no mercado financeiro, a decisão mais lógica nesse momento é vender, porque ela está custando inclusive um pouco mais do que ela já custou no passado. Ela custou 20 quando estava muito valorizada, agora está custando 22. Então uma decisão lógica é vender essa casa por 22, sendo que ela comprou a 5, olha o ganho de capital que ela teve. E no mercado financeiro segue essa mesma analogia. E justamente por isso que, quando o preço vem de uma tendência de alta e rompe um nível de resistência importante nesse gráfico, 80% das vezes acaba voltando para baixo da região de resistência. Porque o mercado segue essa mesma analogia, desce, sobe, rompe suporte e resistência e vai seguindo essa analogia aqui que eu acabei de fazer. Agora você pode até se perguntar, tá, mas se eu tô querendo vender porque já tá muito caro, as pessoas será que realmente vão querer comprar? Eu tô querendo vender, as pessoas vão querer comprar? E se as pessoas pensarem igual a mim? Infelizmente não acontece assim nem no mercado financeiro nem em qualquer outra profissão. Muitas pessoas, infelizmente, são levadas por emoções, são levadas por impulsos. E pessoas que movimentam inclusive muito dinheiro, pessoas já profissionais, são pegas de calça curta ali por certas emoções. E aqui nós já entramos no porquê esses falsos rompimentos acontecem. E observando ao pé da letra, pode até ter um pouco de maldade no que diz respeito aos falsos rompimentos. Por quê? Existem muitos movimentos parabólicos, ou seja, aquelas grandes barras que rompe resistência, fecha barra muito forte e um movimento super parabólico assim bem inclinado para cima. E aí de repente muitas pessoas veem aquele mar verde, acha que aquele ativo vai explodir e aí começam a comprar com base na euforia. E esse movimento super parabólico é justamente uma certa manipulação dos big players. A galera que já é veterana no mercado, já tá aqui há bastante tempo, sabe dessa deficiência dos trades. Então fazem um movimento parabólico como uma manipulação de mercado, mostrando várias barras verdes, rompendo vários pontos importantes, mas na verdade ali é meio que um fogo de palha. Aquele movimento parabólico, ele já vai ter uma correção. Por quê? O preço, como está super valorizado, as pessoas que compraram, as grandes instituições financeiras, elas realizam lucro porque tem muitos traders comprando, acreditando nesse movimento parabólico que vai continuar subindo. Então, com base na euforia, as pessoas que continuam comprando quando o preço já está bem parabólico, dá liquidez para as grandes instituições venderem toda a sua posição lá em cima e aí é onde o preço derrete, o preço cai. Por quê? Esse movimento super parabólico ele já está exausto. Então aqui nós temos uma exaustão de movimento seguido de um movimento parabólico que foi formado justamente por uma manipulação de mercado. Então aqui é um pouco do racional desses falsos rompimentos. Agora, time, com base nesse conhecimento que eu acabei de passar para vocês, eu vou avançar um pouco mais e eu vou passar uma estratégia que eu uso e que eu posso afirmar com certeza que é uma estratégia vencedora porque eu uso essa estratégia em contexto de rompimento, contexto de falsos rompimentos. Mas antes disso, eu quero falar para vocês que não existe uma estratégia onde você vai ganhar 100% das vezes. É uma estratégia vencedora, mas não significa que você vai ganhar 100%. Por quê? Você pode aplicar essa estratégia baseada em uma análise técnica muito boa, um contexto legal, a entrada perfeita, pá, você entrou. Só que de repente aconteceu de modo repentino, algo catastrófico em algum país e as bolsas do mundo inteiro começam a cair,
ou de repente começam a subir, e então não tem como você controlar um fenômeno natural que acontece, por exemplo, em algum país, e isso afeta as bolsas. Então, assim como não dá para você prever qual vai ser a cotação do dólar daqui a 5 meses, não dá para você prever um evento catastrófico em algum lugar do mundo que afetam as bolsas, tá? Então opere consciente, defina o seu risco-retorno e opere consciente. Por quê? Não acontece um evento catastrófico todo dia, toda hora. Então significa que você aplicar a mesma estratégia ao longo do tempo, você vai ser vencedor. Por quê? É uma estratégia que realmente respeita a análise técnica e o mercado respeita a própria análise técnica, então você tem as probabilidades a seu favor, e isso significa que ao longo do tempo você vai fazer muito dinheiro, que você vai ser uma pessoa vencedora no mercado. Maravilha, time? Então vamos lá para a estratégia. Vamos pegar esse exemplo aqui do índice. Olha só, time, estou em situação aqui, perceba que o mercado ele vem de uma tendência de alta, né? Movimento de alta, chegou aqui, ele deixou essa resistência, voltou aqui, até testou nessa pequena barrinha e agora ele caiu. No outro pregão, observe que aqui já é um próximo dia, o preço está próximo dessa região de resistência. Vamos aguardar aqui o que o mercado vai acontecer, porque aí eu passo a estratégia para vocês. Chegou lá próximo da resistência, bum, rompeu. Aqui nós temos uma região de resistência e o preço rompeu essa região de resistência em uma só barra. Aqui agora nós temos duas possibilidades. Eu já sei que a melhor opção não é eu comprar caro. Lembra do exemplo da casa? Então, eu sei que aqui não é uma boa opção eu comprar caro agora. Por quê? O preço inclusive rompeu a máxima aqui de onde ele já havia chegado anteriormente, né? No dia anterior, nos dias anteriores. Então eu sei que eu não devo comprar agora com uma decisão mais inteligente. O momento para eu comprar seria quando o preço chegou aqui. Observe que ele fez isso daqui, aí ele tinha rompido novamente e ele voltou para essa região aqui. Então se eu quisesse comprar esse ativo, né, comprar índice, eu teria que comprar nessas regiões aqui mais abaixo, que eram as regiões de suporte. Então agora o que acontece? Se for para eu realmente entrar em operação de compra, o que eu vou aguardar? Eu vou aguardar que o preço ele rompa realmente esse nível e ele demonstre duas coisas. A primeira é um reteste. Como assim um reteste? Se por acaso essas barras voltarem para cá e aqui elas começarem a trabalhar e deixar alguns sinais de que possivelmente quer voltar a subir, deixar alguns sinais que nós vamos trabalhar nos próximos minutos, nós podemos comprar esse preço aqui com o reteste. Mas observe que nós esperamos o rompimento. Na análise técnica tem um conceito muito forte que é quando o preço rompe um nível de resistência, ele vira suporte. Então, como ele rompeu aqui essa resistência, na volta ele vai virar suporte. E muitas pessoas compram quando o preço chegou aqui. Por quê? Ele rompeu o nível de resistência e ele se manteve acima do preço que ele tinha ficado anteriormente. Então, se aqui ele der alguns sinais de que vai voltar a subir, nós podemos entrar em operações de compra aqui, mas depois do preço deixar alguns sinais que nós vamos trabalhar nos próximos minutos. Porque se você já comprar diretamente logo quando ele romper aqui na primeira ou segunda barra depois do rompimento, significa que você tem uma probabilidade contra você de aproximadamente 80%, porque como eu já falei nesse vídeo, cerca de 80% dos rompimentos falham. Então, para você entrar em operação de compra de rompimento, você aguarda o rompimento se concretizar, ele precisa ficar acima da região de rompimento, depois fazer um reteste nessa região de rompimento e demonstrar sinais de compra. Mas, muitas vezes, esse reteste não acontece. E agora nós vamos para o próximo passo, ou para a segunda opção de entrada a favor de um rompimento. Se for um rompimento muito forte, ele já vai chegar aqui, ó, fechar barras, super barras de alta e não vai voltar aqui para fazer o reteste. Então, você procura um padrão de entrada, você procura um sinal de entrada. Pode ser um padrão de continuidade, pode ser, por exemplo, uma bandeira que é um padrão de continuidade. Digamos que o preço ele rompe aqui forte, ele começa a descer aos poucos assim, em sinal de bandeira. Isso daqui é um padrão de continuidade, time. O mercado ele tá fazendo um pullback complexo, tá rompendo pequenos níveis aqui de movimentações anteriores, mas ele tá longe de romper o fundo da pernada majoritária. O nível de oscilação principal mesmo é todo esse daqui, ó, aqui sendo a mínima do movimento, e aí o preço subiu.
Então, o nível de oscilação principal é esse daqui. O que o preço está fazendo agora é um pequeno recuo, né? O que nós chamamos de pullback complexo, em formato de bandeira. E isso daqui é um padrão gráfico de continuidade. Quando o preço romper aqui essa região, por exemplo, tem grande chance dele continuar, dele replicar a mesma pernada que ele deu no início da bandeira. Então, você pode aguardar um padrão de continuidade se o preço não voltar aqui para fazer o reteste e você entra a favor desse rompimento. É um exemplo, tá? Você aguarda esses dois possíveis cenários para entrar em um rompimento. Mas de repente o preço ele faz isso daqui. Olha só, aproximar aqui um pouquinho. Observe que na barra seguinte ele já voltou muito forte para baixo da região de resistência. Isso daqui já está caracterizando um falso rompimento, que é rompeu acima do nível de resistência, mas as pessoas que compraram a casa a R$5 aqui, lembra do exemplo do início, já estão vendendo a casa aqui, porque já acharam que valorizou bastante. Então elas optaram por vender a casa aqui. Se as pessoas optaram por vender a casa, o que é que o preço da casa vai fazer nas próximas barras? A maior probabilidade é fazer isso daqui. Então, como eu gosto de operar com as probabilidades ao meu favor, eu já vou procurar me posicionar para pelo menos rentabilizar um pouquinho nessa queda, nessa quedinha, né? Eu vou procurar aqui um sinal de entrada dessa operação de venda. Então, qual um sinal para eu poder entrar nessa operação aqui de venda? Um sinal que eu gosto muito é apenas uma barra fechando totalmente abaixo da barra anterior. Se eu estou querendo entrar em uma operação de compra, em um falso rompimento, eu espero uma barra verde fechar totalmente acima da barra anterior. Se eu quero entrar em uma operação de venda de falso rompimento, eu aguardo uma barra vermelha fechar totalmente abaixo da barra anterior. Isso daqui para mim são dois sinais de operações em contexto de falso rompimento. Para eu entrar nessa compra aqui, teríamos que ter uma movimentação tipo assim, ó. O preço deixou aqui um suporte, aí ele tinha rompido aqui o nível de suporte anterior, porém ele voltou acima do nível de suporte e deixou esse sinal de entrada. Então aqui é um possível contexto com essa junção de barras de entrada que eu poderia entrar em uma operação. Agora, time, por quê? Um pouco do racional. Essa junção aqui de barras vermelhas, por exemplo, se logo abaixo dessa barra aqui tiver uma outra barra vermelha, ela vai me confirmar que as pessoas não querem continuar com a casa a partir desse ponto. Então as pessoas estão vendendo as casas que compraram aqui, ó, compraram aqui embaixo, e estão embolsando esse lucro. E aí o que acontece? Se as pessoas que compraram a casa embolsaram esse lucro porque não querem mais ficar com a casa, o preço da casa vai cair. Então eu vendo também aqui, porque essa é a maneira que eu faço dinheiro no curto prazo. Então eu vendo aqui, se eu obtiver o sinal, para tentar rentabilizar também nessa movimentação de baixa. Eu comprei aqui, eu comprei a casa aqui quando a casa estava barata. Agora, como as casas estão sendo vendidas aqui nesse ponto, eu vou procurar o sinal e vou vender também. Vamos ver aqui o que aconteceu? Olha só, time, essa barra aqui, ela tá confirmando a minha entrada. Olha só que coisa linda. Fechou essa barra aqui após romper o nível de resistência e esse outro carinha aqui fechou abaixo dela. Então eu entro em operação. Aqui seria uma estratégia para entrar em falso rompimento. Aqui seria a minha ordem. O meu stop estaria aqui acima. Por que eu defino meu stop aqui? Porque se o preço voltar a subir aqui e ultrapassar esse nível aqui, provavelmente não seja um falso rompimento. Talvez aconteça algo que eu não saiba. Mas eu vou me proteger. Se o preço voltar a romper aqui esse nível, eu vou sair da operação porque a partir daqui já é um cenário desconhecido para mim. Mas eu fico tranquilo o suficiente por acreditar na análise, acreditar que as pessoas estão realmente vendendo as suas casas aqui, acreditando que o preço aqui pode voltar a cair. Então, eu entro na operação aqui, aqui ficaria o meu stop e os meus alvos ficariam aqui mais para baixo. Posso deixar os meus alvos no suporte anterior, nesses pontos aqui. Eu calculo no mínimo 1 para 1 a minha operação e coloco os meus stops aqui mais para baixo.
Como assim 1 para 1? Se eu estou disposto a perder R$200 nessa operação, eu quero ganhar no mínimo R$200 também. Então isso daqui sendo o tamanho do meu stop, eu calculo esse carinha aqui para baixo e coloco o mesmo tamanho de alvo mínimo para mim. Então o mesmo tamanho seria aqui sendo o meu stop e aqui sendo o meu alvo, no mínimo. Mas se você achar um ponto que seja 2 para 1, é interessante. Ou seja, esse tamanho aqui 2 vezes para baixo. Então o seu alvo com 2 para 1 ficaria mais ou menos aqui, né, próximo dessa região aqui. Maravilha, time? Vamos acompanhar aqui essa operação. Então aqui ele teria acionado o seu alvo se fosse 2 para 1. Ou se você tivesse optado por no mínimo 1 para 1, ele teria acionado o seu alvo logo nessa descida aqui. Maravilha, né? Agora, time, eu vou mostrar uma outra análise que está mais relacionada a rompimento e um ativo diferente, né? Para a gente abranger aqui alguns níveis de conhecimento. Por exemplo, no Bitcoin. Aqui, time, deixa eu fechar aqui essa aba para ficar um pouco mais espaçado. Olha só, estou aqui na plataforma PrimeXBT, no gráfico semanal do Bitcoin. E aqui nós percebemos que estamos agora em uma região de suporte, que antes era uma resistência e foi rompida. Tínhamos aqui essa região de topo, quando chegou aqui o preço rompeu forte. Estou no gráfico semanal, tá? Em toda essa movimentação aqui no gráfico diário, que é um time frame menor, eu estava no gráfico de referências, que era o gráfico semanal. No gráfico diário, ele deixou alguns padrões de continuidade que deu para operar aquela movimentação de alta. Ok, o Bitcoin teve toda essa festa aqui, caiu, subiu, caiu, subiu, e agora o Bitcoin ele voltou a cair. E ele está justamente nessa região de resistência aqui. Eu estou no meu gráfico de referência, tá? No meu gráfico semanal. Vou aproximar um pouco mais o zoom para a gente analisar. Mesmo no gráfico de referência, nós temos um fundo duplo. Nós estamos acima de uma região de resistência que foi rompida, então virou suporte. Essa região aqui é uma região de suporte. O gráfico desceu, deixou esse fundinho, subiu, voltou para a mesma região do fundo anterior e já deixou aqui esse sinal que eu considero um sinal de entrada. E eu estou entrando em operações de compra no Bitcoin agora baseado nessas referências aqui. Ele deixou um padrão gráfico aqui chamado fundo duplo, né, que é um padrão de reversão aqui, e está em um contexto onde ele fez o rompimento dessa região, voltou na região de rompimento fazendo o reteste, deixou o padrão gráfico e me deu o sinal de entrada, que foi aquela barra bonitona fechando acima da barrinha verde anterior. Isso para mim é um sinal de entrada. Então observe que foram as confluências que me levou a essa operação de compra aqui no Bitcoin. O meu stop está aqui, ó, tá no 113.505 e o meu alvo tá aqui no 31.483. Por que eu deixei o alvo aqui? Porque como o preço já deu aqui essa pernada de baixa, montou uma certa estrutura, ele também deixou aqui um nível de resistência, né? Então, se o Bitcoin for continuar com essa pernada aqui de baixa, ele pode facilmente fazer isso daqui, chegar aqui nesses níveis de resistência e a partir daqui ele dá uma outra pernada de baixa. E aí o preço completa esse ciclo aqui. E essa movimentação aqui é uma movimentação padrão da análise técnica. Então se o Bitcoin for dar uma outra pernada de baixa, provavelmente ele pode vir aqui e fazer uma correção nesse ponto para depois cair. Então se ele vir aqui fazer uma correção nesse ponto, eu já vou embolsar o lucro dessa operação que eu entrei aqui. Maravilha, time? Então esse tipo de operação é o tipo de operação que eu falei para vocês alguns minutos atrás sobre operações com reteste e acabei de mostrar aqui para vocês na prática. Agora nós vamos entrar em outro assunto. Na verdade é o mesmo assunto, porém nós vamos mergulhar de forma mais detalhada a respeito de falsos rompimentos. E eu quero passar para vocês 3 situações que nós podemos evitar de nos autossabotar em falsos rompimentos. Não tem como a gente fazer com que os falsos rompimentos não aconteçam, eles sempre vão acontecer, porque nós não podemos controlar o mercado, mas agora já sabendo identificar um falso rompimento, tem 3 regrinhas simples que eu quero passar para vocês, para a gente não perder dinheiro em falsos rompimentos. Como por exemplo, não faça entradas de má qualidade. Tá, e qual seria uma entrada de boa qualidade? Uma entrada de boa qualidade é aquela que está mais próximo da tendência, ou mais próximo de uma nova mudança de comportamento, como por exemplo, essa situação aqui agora no Bitcoin.
O preço rompeu essa resistência, explodiu para cima, né? O Bitcoin teve um momento de explosão, deu pra gente fazer muitos trades nessa oscilação forte para cima, colocando em um time frame menor, deu pra gente operar toda essa subida, só que aí, depois de um bom tempinho, o Bitcoin está retomando para esse mesmo ponto aqui. Então, esse mesmo ponto, estrategicamente falando, com base em análise técnica, com base em price action, é um bom momento para a gente entrar em operação de compra. Por quê? Baseado aqui em análises, nós estamos vendo uma certa mudança de comportamento. Esses últimos meses, o Bitcoin vem caindo, vem de uma forte tendência de baixa, mas chegou em um ponto aqui, estrategicamente falando, do gráfico, onde nós conseguimos ver algumas confluências aqui de análise técnica, nós conseguimos ver essa mudança de comportamento. Então nós estamos esperando uma certa valorização aqui. Bom, eu espero, né, assim, pelo menos até o meu take, mas eu espero uma certa valorização a partir desse ponto, e é esse tipo de operação que eu considero uma operação de boa qualidade. Então eu estou aproveitando esse momento aí de desvalorização, aproveitando que a casa agora está barata, comprando para tentar rentabilizar aqui nessa valorização da casa, pegando a metáfora lá do início da aula. Show? Bom, então a segunda e terceira dica é mais uma ramificação dessa primeira, né? Em relação a entradas de boa qualidade, nós temos dois nãos, que são: o primeiro não é não entre em movimentos parabólicos, e o terceiro não é não entre na primeira explosão do acúmulo. Então esses dois nãos, eles andam juntos. Nós já sabemos o porquê. Se você entra em um movimento muito parabólico, com base em euforia, tem grande chance de você estar dando liquidez para instituições que estão montando esse movimento parabólico apenas para pegar alguns, desculpa a palavra, né, alguns trouxas, e poder realizar o lucro dessa posição grande, né, desse movimento parabólico, e aí depois o mercado faz uma grande correção. Então observe bastante o contexto que você está entrando para não cair em algumas armadilhas do mercado. Agora sim, time, se você quiser dar uma acelerada nesse processo de transformação de um trader iniciante para um trader avançado, eu convido você lá para a nossa comunidade de Viva de Si. Lá é o local onde fazemos mentoria, onde eu passo todo o meu conhecimento para a galera de modo linear. Eu organizei tudo em uma plataforma e tem tudo lá organizadinho passo a passo. Então eu tenho certeza que se você entrar na comunidade de Viva de Si, esse processo de transformação de um trader iniciante para um trader profissional vai ser muito mais rápido do que você sair buscando um conteúdo aqui, outro buscando ali e ficar pulando de galho em galho, tá, time? Dentro da comunidade também você tem acesso a um grupo no Telegram, então você pode entrar e interagir com a turma, com a galera que já tá lá há algum tempo, a galera que já tem um pouco mais de experiência para compartilhar com você também, e vice-versa, né? Então juntos nós chegaremos mais longe, né? Todos no mesmo objetivo, é mais fácil um ajudando o outro. Você pode conferir todos os detalhes clicando aqui nesse primeiro link da descrição desse vídeo ou no link fixado nos comentários, tá? Bom, essa foi a aula de hoje, espero de fato que vocês tenham gostado. Se você gostou, mais uma vez, peço aquele likezão, inscreva-se no canal se você não for inscrito, porque isso é muito importante pra mim, muito importante pro algoritmo do YouTube, e é isso aí, time. Tamo junto, aquele abraço e até o nosso próximo vídeo. Wow.